paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 2 desse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Nessa lição, estamos trabalhando durante esse trimestre sobre o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E o tema da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: o pecado sobre a perspectiva do Deus que é santo. Eu espero muito que essa aula venha te edificar. Esse texto é escrito pelo pastor Natalino das Neves. E eu espero que essa palavra também edifique o teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, alcançar mais vidas para Cristo. Coloca de onde você está me assistindo, nome da tua cidade, da tua igreja, onde você congrega. Eu quero te conhecer e te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal. No link na descrição desse vídeo e um comentário abaixo também. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar o teu material, olha, eu tenho tudo isso pronto e organizado para você através do Facilita EBD. No Facilita EBD, você encontra então o PowerPoint da nossa lição, onde você pode utilizar para poder dinamizar as suas aulas, o próprio PDF da aula que eu ministro, com os versículos e argumentos a mais que podem te ajudar a ter clareza sobre a ministração. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como por exemplo o nosso workshop de pregação, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é um curso extraordinário, também o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você crescer, avançar e aprender ainda mais da palavra de Deus. Você tem acesso a tudo isso através da nossa assinatura trimestral. O link com as propostas estão aqui na descrição desse vídeo. Fica à vontade para analisar. Tem um comentário abaixo aí também falando a respeito das nossas propostas. Que Deus te abençoe. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos jovens nesse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Esse texto é escrito pelo pastor Natalino das Neves. É claro que na aula de hoje nós vamos trabalhar a lição de número 2, que trabalha o seguinte argumento: o pecado sobre a perspectiva do Deus que é santo. Vamos analisar hoje o pecado de Davi. E é claro que você também pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira base bíblica está no texto principal. Você precisa fazer a leitura do texto principal com os teus alunos. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Leia também o resumo da lição em sala de aula para que os teus alunos possam ser edificados em Jesus. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza no seguinte endereço: em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 9. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos em sala de aula e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda terça-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos jovens, tá? Então toda terça ao meio-dia eu estou postando aula aqui para você ser edificado em Jesus, crescer, avançar durante esse trimestre através da palavra de Deus. Então, toda terça ao meio-dia a gente está junto aqui contigo para você organizar o teu material e preparar a tua aula para a glória de Deus. Na lição de hoje, lição de número 2, desse primeiro trimestre da CPAD em 2023, sendo trabalhado pelo pastor Natalino das Neves, nós vamos tratar uma abordagem bíblica sobre a consequência do pecado. E esse detalhe é interessantíssimo para você que é professor da Escola Bíblica Dominical. A nossa análise bíblica de hoje
passa pelo texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 ao 14, onde nós vamos analisar exatamente a consequência do pecado de Davi. Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia não esconde os seus pecados, os seus erros e as suas transgressões. E nós vamos observar esse Davi diante do pecado. Vamos observar as suas fraquezas. E diante dessas questões também, nós vamos retirar algumas lições bíblicas para o nosso crescimento em Jesus. É claro que o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos mantém distante do Senhor. Uma definição clara sobre a palavra pecado é que pecado é desobediência, ao mesmo tempo quebra da aliança que nós fizemos com o Senhor. E essa quebra da aliança nos afasta então do Criador. O Jay Adams, ele destaca que a raça humana ela se tornou então culpada por causa do pecado, caindo então do estado de perfeição para o estado de transgressão. Essa corrupção nos levou então para a depravação total. Você pode ler o texto bíblico, então, de Romanos capítulo 3, versículo 23, que vai te dar uma base muito legal sobre isso. Isso também quer dizer que nenhuma área humana, da vida humana, está sem ser contaminada ou afetada pelo pecado. O ser humano foi afetado de forma integral pelo pecado, corpo, alma e espírito. E outro detalhe que nós percebemos, que o pecado ele foi capaz de atingir até mesmo o interior do coração humano, corrompendo o homem, levando o homem então para distante de Deus, tornando esse homem ímpio e quebrando esse relacionamento com o Senhor. Jeremias, capítulo 16, versículo 12, o profeta Jeremias ele diz que cada um de vós é guiado então pelo seu coração maligno. Esse coração maligno aqui ele passa a ser maligno por causa dessa dureza causada pelo pecado. Esse coração passa a ser corrupto por causa dessa afeição ao pecado. E outro detalhe que nós percebemos é que quem está em pecado rejeita então os conselhos do Senhor. À luz da Escritura também aprendemos, a partir da leitura de Jeremias 17, 9, que o próprio Jeremias faz questão de dizer que enganoso é o coração. Por que o coração se torna enganoso? Por causa do pecado. E esse pecado torna o ser humano ímpio. E esse ser humano ímpio se afasta da presença de Deus e de forma profunda vai para os charcos lamacentos da alma, do pecado, se afastando então da presença de Deus. O pecado leva o homem a essa exploração pessoal causada pelo egoísmo, causada então pela maldade, levando o homem agora a não acreditar na palavra de Deus, levando esse ser humano a ser guiado pela dureza do seu coração. Jeremias 18, versículo 12, destaca isso. O Severino Pedro da Silva, esse querido pastor, ele destaca que negar a existência do pecado hoje em dia é negar a veracidade das Escrituras. Então, quando você nega o pecado, você nega também a verdade da Bíblia. De modo geral, nós precisamos também levar em consideração que o pecado é qualquer transgressão à vontade de Deus. E você percebe o Davi cometendo o pecado e se afastando do Senhor. É importante você lembrar que o pecado ele afeta você de forma particular. Para trazer clareza a essas questões, nós precisamos também entender que o nosso coração ele passa a ser corrupto por causa do pecado. O pecado que nos afasta de Deus, o pecado rouba de você a liberdade, o pecado te escraviza na maldade e o pecado agora ele transforma você a uma pessoa insensível. Insensível ao quê? Insensível à vontade de Deus. Olha o que está acontecendo com Davi que nós vamos analisar. A voz de Deus, ao trabalhar de Deus, insensível à sua consciência moral. E essa insensibilidade te traz prejuízos. Vamos listar para você. Em primeiro lugar, você pode tomar como nota é que essa insensibilidade à vontade de Deus causa em você exatamente algo que é terrível, causa em você a cegueira. E essa cegueira espiritual te cega do amor de Deus. Ela não deixa você enxergar o amor de Deus. Salmo 17, versículo 10, o próprio salmista Davi, ele faz questão depois de escrever esse salmo e falar a respeito, especialmente desse momento em que ele enfrentou. Essa insensibilidade, a manifestação da presença de Deus, da glória de Deus, é causada pelo pecado. Então, quando você está em pecado, você não sente a presença.
Você não vê a presença, você não vê a manifestação da glória de Deus. Em segundo lugar, essa sensibilidade ao pecado e insensibilidade também à vontade de Deus leva o ser humano também a duvidar da palavra de Deus. Você percebe que o primeiro casal, quando pecou, duvidaram então da palavra de Deus, Gênesis 3:1. Você vai perceber também que o próprio Davi, ele precisou ser confrontado pela palavra para poder entender o que ele estava realizando. O próprio Deus nos confronta pela palavra. E a palavra agora nos leva a reconhecer o nosso pecado. Nós também precisamos entender que essa desobediência, ela causa em nós algo que é terrível. Ela causa em nós a sensibilidade ao pecado, mas ao mesmo tempo a insensibilidade à presença de Deus, causado pela desobediência, pelo egoísmo, pela rebeldia, pela insensibilidade das coisas de Deus e ao mesmo tempo vai te afastando da presença do Criador. A aula de hoje procura te alertar como ter um coração puro diante de Deus, como ter um coração sensível à vontade de Deus. Deus então nos chama para isso. A insensibilidade à presença de Deus, a sensibilidade ao pecado também leva você, como ser humano, a querer ser superior a Deus. Você vai perceber que Davi ele se coloca no lugar de Deus aqui, ao ponto de assassinar um homem por causa do seu pecado terrível. Você percebe esse mesmo sintoma acontecendo com o primeiro casal lá em Gênesis. E isso aconteceu também com o próprio Satanás. Isaías 14:3, ele relata isso, que ele queria ser superior a Deus e por causa disso ele foi lançado ao chão. Nós não podemos perder a sensibilidade da presença de Deus por causa do pecado. O pastor Severino Pedro da Silva também comenta que um dos aspectos sombrios da natureza pecaminosa é exatamente essa visão da impureza. E essa visão da impureza impede então o ser humano de ter um contato com Deus. A única coisa que nos afasta de Deus chama-se pecado. Assim, então torna-se importante a gente definir para você já início de aula. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Você está em uma direção, você errou o alvo. O pecado é uma quebra de aliança. Você pode tomar como nota isso aí. O pecado também é desobediência, transgressão à lei de Deus, à palavra de Deus, à visão de Deus, ao mandamento do Senhor, como Davi também quebrou esse mandamento. O pecado também é se rebelar contra Deus, é desobedecer. O pecado é algo terrível. E a doutrina que estuda o pecado, sistematicamente falando, é conhecida como armatiologia. Essa palavra armatiologia, ela traz essa definição de doutrina, de ciência, de estudo sobre o pecado. E o pecado nos afasta de Deus, ele nos leva para a corrupção humana. E a única coisa que pode nos aproximar de Deus é o quebrantamento. É a renúncia do pecado através do reconhecimento de Cristo como nosso Salvador em nossas vidas. Se você está em pecado, busque a Jesus. A aula de hoje procura trabalhar com a gente a respeito da santificação, mas ao mesmo tempo ela procura definir para você o que é o pecado a partir da ótica do texto de 2 Samuel, capítulo 12, sobre o pecado de Davi. Então eu vou tentar cavar com você diversos argumentos, tomando aqui diversas bases para poder te ajudar. E se eu já estou contribuindo com você, por gentileza, deixe o comentário aí. Coloca de onde você está me assistindo, gente boa. Teu likezinho também ajuda. Se inscreve no canal também, se você está chegando por aqui pela primeira vez. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o pecado, sobre a perspectiva humana. Leia uma passagem bíblica antes de você entrar diretamente no texto. Leia a passagem bíblica de 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2 ao 5. Eu estou tomando como base esse texto justamente para dar todo o contexto histórico e bíblico do que aconteceu com Davi a partir da perspectiva desse pecado. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: o pecado de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Segundo o pastor Natalino das Neves, ele coloca isso de forma sábia na sua lição, descrevendo que o pecado de Davi ele teve um início, acontecendo deliberadamente, começando com a ociosidade, depois um planejamento para o ato, e enfim, o adultério consumado e ao mesmo tempo um homicídio. Então você percebe que o pecado de Davi só arrastou Davi para as trevas, só arrastou Davi
para longe de Deus. Ele que era um homem segundo o coração de Deus e realizou um terrível pecado. A partir da ótica do Warren Wiersbe, em seu comentário, ele faz questão de dizer algumas verdades pessoais de Davi. Primeiro, que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porém, ele cometeu adultério. A Bíblia faz questão de dizer que ele matou um compatriota. E a Bíblia também descreve para a gente que ele teve diversos esforços para ocultar o seu pecado. Olha, ele é um homem segundo o coração de Deus, mas é terrível. Outro detalhe também que você descobre a respeito de Davi é que Davi ousou, pelo menos, ocultar o seu pecado por 9 meses. Observe, ele teve tempo para planejar e continuou agindo em pecado, recusando-se então a confessar o seu erro. É aquilo que eu estou dizendo para você. O pecado, ele quebra a aliança, ele te afasta de Deus. E ele recusou recomeçar a sua vida com o Senhor. Foi necessário ser confrontado aqui. O Davi, ele entrou em pecado, ele agiu em pecado, quebrando então a aliança com Deus. Conforme o Willis Berkoff, ele faz questão de dizer na sua teologia sistemática que a quebra da aliança é exatamente gerada por causa do pecado. E ela é gerada da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a primeira situação que o pecado começa a trabalhar é exatamente influenciando o ser humano para se afastar de Deus, alcançando então toda a humanidade. Você vai perceber que o pecado, ele quebra a aliança. E ele quebra a aliança com Deus, afastando o ser humano então da presença de Deus, de forma integral. Leia o texto bíblico de Gênesis capítulo 6, versículo 5, Salmos 14, versículo 3. Também você vai perceber que os desejos corruptos e sombrios realizados pelo coração de Davi são consequências também da queda. O ser humano que caiu do estado da perfeição para o estado então da depravação causado pelo próprio pecado original. Também você vai perceber que o pecado, ele tem um auge de te levar para distante de Deus e te conduzir para o inferno. Esse pecado, ele te leva para a desobediência. Em segundo lugar, como segunda característica, é que o pecado também gera escravidão. O pecado aprisiona você. A quebra da aliança, quando ela é realizada, ela escraviza o homem no pecado. Davi, então, quando ele quebra a aliança com Deus e ele age em pecado, ele está entrando em estado de escravidão, se afastando da comunhão com Deus e morrendo espiritualmente. Leia o texto bíblico de Efésios 2, versículo 1, 5 e versículo 12. O próprio Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Lê também Efésios capítulo 4, versículo 18. Você vai ver o Paulão dizendo para a gente que quando você está em pecado, você está morto espiritualmente. O ser humano, ele se torna escravo do pecado por causa dos seus desejos. E ser um escravo do pecado é não ter opção nenhuma. E outro detalhe, porque o pecado, ele te escraviza e ele agora mantém o controle sobre você. À luz da Escritura também você vai perceber que o pecado acaba dominando a sua vida, dominando os teus pensamentos, os teus desejos. O da visão, da Bíblia, foi dominado pelo pecado. Foi dominado pelos seus desejos. Em terceiro lugar, você pode tomar como nota isso que eu estou descrevendo para você e também tentar utilizar isso em sala de aula, é que o pecado também afetou a consciência do ser humano e, ao mesmo tempo, afetou também a Davi. O desejo pelo conhecimento do bem e do mal, realizado no primeiro pecado, presente nas Escrituras com o primeiro casal, também foi um desejo causado no coração do próprio Davi. O conhecimento de ter aquela mulher consigo, algo que era mal. O ser humano caiu e percebeu que estava distante de Deus. O Davi caiu, continuou em pecado e sendo guiado então pela sua cegueira espiritual. Em quarto lugar, você também pode tomar como nota, é que o pecado também provoca morte espiritual e ao mesmo tempo morte física. Além de te matar espiritualmente, o pecado, ele mata você fisicamente. Leia o texto de Romanos 5,12. Você vai perceber que a quebra da aliança, ela te afasta da presença de Deus. E Davi estava caminhando para a morte, já estava morto espiritualmente, mas precisou ser resgatado pelo Senhor. O homem em pecado, ele é conduzido por suas próprias concupiscências, suas próprias decisões. Leia o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 15, que você vai ver como o pecado te afasta
de Deus. As manifestações do amor de Deus são então gloriosas. As manifestações do amor de Deus nos puxam agora para a aliança através da justiça de Deus. Essas manifestações da justiça de Deus e da graça de Deus agora procuram nos resgatar do pecado. E foi por intermédio de Jesus que nós somos resgatados do pecado. Glória a Deus. Por intermédio da graça e da misericórdia de Deus, que Deus usou então um profeta para demonstrar para Davi que ele estava num caminho ruim. Todo ser humano precisa do resgate do pecado. Davi precisava, eu também preciso, nós precisamos. E sabe como nós somos resgatados? Através de Cristo. Leia Romanos 1,17. É poder de Deus esse resgate. E esse resgate agora, em Cristo, quando nós reconhecemos o nosso pecado e aceitamos a Jesus, é estabelecida então uma nova aliança em Jesus. Glória a Deus. E essa nova aliança é pautada no amor de Deus. João 3,16. Que essa aula edifique você. Nós precisamos ser alcançados pela nova aliança, que nos liberta e nos livra de todo pecado e nos conduz, como a proposta dessa lição, para a santificação. Em segundo lugar, como segundo subtópico dessa lição, já avançando com você, eu quero destacar o argumento da lição que traz para a gente o cuidado com aquilo que parece inofensivo. Toma cuidado, gente boa, para você não se afastar de Deus. O pastor Natalino das Neves também destaca na sua lição, de forma sábia, a gente precisa destacar isso para você em sala de aula, é que atualmente as pessoas procuram relativizar o pecado, colocando o pecado como algo inofensivo e ao mesmo tempo não vendo o pecado como uma transgressão e vendo o pecado como algo que pode ser acessível hoje em dia e ao mesmo tempo esse pecado ele não precisa ser punido. Atualmente nós percebemos muito isso. Também é necessário nós observarmos que toda transgressão ela nos afasta de Deus. O Warren Wiersbe, ele faz questão de dizer que a tentação e o pecado de Davi são ilustradas então em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, onde ele diz que cada um é tentado segundo a sua cobiça. O próprio Davi foi tentado por sua cobiça. Os pecados de Davi são demonstrados nesse texto. E eles se desenvolveram da seguinte maneira. Como Davi caiu então nesse laço? Eles se desenvolveram em primeiro lugar através da ociedade. Você pode ler 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2, que vai te dar base para tudo isso que eu estou descrevendo para você. O Davi ele colocou de lado a sua armadura, sua espada, e ele então decidiu ficar em ociedade no palácio, e esse foi o princípio da sua queda. Isso está em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, onde o próprio Paulo alerta para a gente tomar a nossa armadura e não jogar ela fora ou colocar ela em escanteio. Outro detalhe que causou a queda de Davi foi a imaginação. A imaginação que se tornou terreno fértil para o pecado. Isso está em 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. Davi deixou seu coração ser corrompido e deixou seu coração ser corrompido por uma oficina de Satanás, uma seta do maligno, e ele caiu. Em terceiro lugar, você pode perceber que Davi ele cai por causa da informação. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 3, o Davi ele conhecia a punição sobre o adultério. Ele conhecia a lei, mas ele decidiu ocultar o seu pecado. Ele sabia que quem cometesse adultério deveria ser punido com a morte, mas ele decidiu ocultar o seu pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, ele destaca que a ira de Deus é revelada contra toda impiedade e injustiça. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 18. Aqueles que estão escravizados pelo pecado vivem então debaixo da lei do pecado diariamente. Porém, a ira de Deus, ela se levanta exatamente contra essa atuação de impiedade. Você vai perceber que o ser humano ele caminha para distante de Deus, e o próprio Davi estava se afastando de Deus. E isso impossibilita também, o pecado impossibilita o ser humano de ter um relacionamento com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Mas somente por intermédio de Cristo agora nós somos restaurados. O Ulrich Bergson ele faz questão também de comentar na sua teologia sistemática, publicada pela editora CPAD, que por causa do pecado nós nos tornamos
filhos da ira de Deus. O Davi, ele deixou-se ser laçado pelo mal. Deixou-se ser laçado pelo inimigo das nossas almas, por sua própria ociosidade, pelo terreno fértil que ele deixou então disponível para o inimigo trabalhar. E nós percebemos que o pecado, ele guia as pessoas para o mal. Observe Efésios 2:3, Romanos 8:5, João capítulo 3, versículo 19, capítulo 5, versículo 42. Os prejuízos que o pecado causa são insondáveis e são também incalculáveis, porque o pecado agora ele vai te levar para ser dominado por ele. Efésios 4, 17, 22 diz isso. Tito 1,15 também descreve isso para a gente. E você olha para a Bíblia e vê o Davi sendo contaminado em sua imaginação pelo pecado. Você sabia que o pecado ele contamina também o entendimento e a tua própria consciência? Tito 1,15, 2 Coríntios 4:4. O homem então passa a ser sujeitado pelo mal, ser guiado pelo mal. Romanos 7, 19 ao 23 também dá fundamento para isso. Somente a obra de Cristo, somente a salvação em Jesus nos liberta do domínio do pecado. O Davizão estava dominado pelo pecado, mas a graça e a misericórdia de Deus foram lá, através do profeta, confrontando ele para ele ser libertado. Nós estávamos dominados pelo pecado, mas através da obra de Cristo, o preço pago na cruz, nós então fomos libertos de toda a escravidão do pecado. Somente em Cristo agora nós somos resgatados para uma comunhão em Deus. Somente em Cristo agora nós temos a libertação da morte eterna. Somente em Cristo agora nós somos recebidos como filhos da adoração. Somente através do sangue de Jesus nós somos comprados, glória a Deus, para a santificação, e em Cristo agora nós adoramos ao Senhor por adoção. Leia o texto bíblico de Romanos capítulo 3, versículo 24 e Colossenses 1,14, deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Explanando ainda mais sobre esse assunto, vamos então para o terceiro subtópico que trata os planos de Davi para encobrir o seu pecado. O pastor Natalino das Neves também comenta que Davi ele cometeu um adultério e também realizou um planejamento, esquematizou a morte de um homem. Ele cometeu um assassinato de forma terrível por sua ordem. É isso que o pecado faz. Ele te leva para a depravação, ele te leva para o afastamento da presença de Deus. O Warren Wiersbe, em seu comentário, ele comenta que Davi ele planejou um plano de forma terrível para ocultar o seu pecado, para ocultar o seu erro. Ele chamou Urias, que estava no campo de batalha, na esperança então que Urias ele pudesse ter uma relação sexual com sua esposa, a Betseba, e diante dessa relação, Davi tivesse a possibilidade de encobrir o seu pecado. Encobrindo o seu pecado, Davi agora, no seu coração, para ele estaria livre, mas nada nós podemos ocultar diante do Senhor. A verdade é que Davi ordenou que o próprio Urias retornasse para sua casa, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 8. Porém, o soldado desobedeceu às ordens do rei e permaneceu em frente ao palácio, como era exatamente esperado por um soldado. Outro detalhe que você percebe é que Davi, vendo que esse plano não deu certo, ele então esquematiza outro plano para que Urias pudesse ir para sua casa. O seu próximo artifício foi exatamente compelir Urias para ir para casa, descansar e ter um momento com a sua esposa. Porém, em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 5, tudo indica que nenhum soldado do rei poderia ter relações sexuais com as suas esposas no período de guerra. Urias sabia que estava no período de guerra e ele agora não realiza isso por obediência. E é claro que o próprio Urias, possivelmente, questiona a própria decisão do rei em enviá-lo para casa enquanto seus compatriotas estão em batalha. Você vai perceber que Davi percebe que esse artifício também não dá certo. E ele utiliza a sua terceira estratégia, que voltou do campo de batalha exatamente para passar um tempo com ele. E durante esse período, o próprio Davi tenta embebedar Urias.
através da bebida, levando então Urias a se tornar exatamente uma pessoa bêbada, alcoolizada, para que ele pudesse retornar para casa e ter um momento com a sua esposa. E até naquele momento, Urias não fez isso. Então Davi, ele passa agora a realizar algo que é terrível. Ele traça um planejamento mais sombrio. Ele leva Urias agora à sua própria morte. Através do seu mandato, ele envia uma carta entregue por ele a Urias para que Urias levasse então para o seu general que estava exatamente no campo de batalha e Urias fosse colocado no período mais intenso da guerra. E ali então ele perderia a sua vida. Quando você percebe exatamente o coração humano e você passa a estudar a respeito da doutrina do pecado, você percebe que quando esse coração está afastado de Deus, ele é guiado pelo mal. Louis Berkhoff faz questão de dizer que o pecado ele não tem um grau menor ou maior, mas o pecado ele é uma transgressão. Observe isso. Não é essa ideia de pecadinho, ou pecados maiores ou pecados menores. O pecado ele é terrível e ele te afasta de Deus. Então a Bíblia faz questão de dizer para a gente, de forma especial, que Deus nos ama, mesmo estando em pecado. Deus nos ama, nos dando a oportunidade de arrependimento. E até aquele momento, Davi estava planejando a morte de alguém e não estava se arrependendo. O amor de Deus agora, ele é oferecido em Cristo para nós, nos conduzindo exatamente a esse encontro com Deus. É claro que Deus, em sua soberania, ele não exclui o livre-arbítrio. Observe, Deus estava dando oportunidades para Davi para se arrepender e confessar o seu pecado, mas Davi estava rejeitando isso, cometendo algo mais terrível ainda. O Russell Champlin faz questão também de comentar que o pecado te promete benefícios, mas dá morte física e espiritual aos homens. Romanos capítulo 6, versículos 23 confirma isso. O pecado ele te leva então para se afastar diante da presença de Deus. E o salário do pecado é a morte. O pecado ainda submete você a uma cegueira espiritual completa. Davi não estava vendo a misericórdia de Deus e estava agindo em maldade em seu coração, cometendo um erro em cima de outro erro, uma transgressão em cima de outra transgressão, e agindo de forma terrível e cada vez mais se afastando de Deus. Cuidado para você não cair no laço do pecado. Que Deus tenha misericórdia de você e te ajude também a avançar em Cristo. Para avançar, espero muito estar contribuindo com você. Se eu estou, comenta aí. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o pecado sob a perspectiva de Deus. Leia uma passagem bíblica que está em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 26 ao 27. Nós vamos ver agora Deus entrando em ação. Deus entrando em cena, usando o seu servo, profeta Natã, para ser um instrumento de Deus, para confrontar Davi pela palavra. E o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: o pecado é algo desagradável para Deus. O pastor Natalino das Neves comenta que Davi pensou que o seu pecado estava encoberto depois da morte de Urias. Porém, aquilo foi desagradável a Deus. Deus estava vendo tudo. E esse pecado chegou diante do Senhor como algo terrível. Vejamos então o que o pecado faz. O pecado ele separa o homem de Deus. Estava separando Davi da presença de Deus. Isaías 59, 2. O pecado também provoca que esse homem leve sobre si a culpa. Isso está em Salmo 38, versículo 4. O pecado também permite que Satanás possa agir acusando você como pecador. Davi estava sendo acusado. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. O pecado também exige de você a penalidade, e essa penalidade é a morte. Isso está em Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Então nós vamos perceber que a consequência do pecado é o afastamento do homem da presença de Deus, é o abandono do amor de Deus. Olha para Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele estava abandonando todos os benefícios e o amor de Deus para abraçar o pecado, para ocultar o seu erro e as suas transgressões. Muitas pessoas estão sendo escravizadas pelo pecado hoje em dia. Muitas pessoas estão se afastando da presença do Senhor pela cegueira espiritual.
pensando que ter uma vida religiosa é ter uma vida com Deus. Não, vida com Deus é consagração, vida com Deus é aliança com o Senhor. Somente em Cristo, somente reconhecendo os nossos pecados, através de um quebrantamento espiritual, nós então temos a oportunidade de ter um relacionamento com Cristo e as nossas atitudes mudam. Deus, o Deus vivo, em seu divino amor, por meio da salvação agora, através da morte e ressurreição de Jesus, ele nos dá a oportunidade de sermos estabelecidos nele. O da visão estava em pecado, precisava ser confrontado, e Deus estava pavimentando o caminho, usando seu servo, levantando um profeta. O pastor Clayton Pomerene, ele destaca no seu texto sobre a salvação, ele destaca que a obra da salvação ela é soberana. Ela parte da presciência de Deus. Essa presciência de Deus não exclui o livre-arbítrio. Essa graça de Deus, então, ela trabalha em nós, nos orientando a obedecer a Deus conforme a sua divina vontade. Isso está em Romanos, capítulo 11, versículo 18 ao 24. E experimentar esse intenso amor de Deus é de experimentar exatamente essa verdadeira libertação. A atividade de Satanás é sempre ser um acusador daqueles que estão distantes de Deus. E Satanás estava agindo contra Davi. Isso está em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E nós precisamos entender que a única situação que nos livra de toda acusação de Satanás é reconhecer Jesus como nosso Salvador, somente através da morte de Cristo, a obra de Cristo, o sacrifício de Jesus no Calvário. Nós então somos libertos de toda condenação. Romanos 5, 8 e 9 diz isso. Então, o pecado tira a alegria de viver. O pecado nos escraviza. O pecado tira a tua visão espiritual. Mas Cristo te dá a visão. Cristo então te dá libertação. Cristo então te dá nova vida. Cristo agora te guia para a vontade de Deus. Então aceite a Jesus como teu Salvador. 1 Timóteo 4,2 descreve isso para a gente. Então a gente precisa observar a riqueza da palavra e como Deus então nos convoca para nos aproximarmos dele. Em segundo lugar, como segundo subtópico desse ponto, vamos avançar então descrevendo para você outro argumento importante. Não estava tudo bem. Não estava tudo bem com a vida de Davi. Davi tentava encobertar, mas não estava tudo bem. O próprio pastor Natalino das Neves também comenta que o pecado cometido precisava ser tratado. O pecado cometido de Davi precisava receber uma cirurgia espiritual. Deus também não exclui aqui o livre-arbítrio. Ele é confrontado, da visão é confrontado, mas ele precisava reconhecer o seu pecado e ele reconheceu. Deus nos dá a oportunidade de reconhecer a necessidade que nós temos dele. Deus criou o ser humano inteligente, dotado do livre-arbítrio e capaz de tomar as suas decisões. Não exclua isso. Ele também nos deu a liberdade como criação dele. E é claro que ele nos deu a liberdade também de rejeitar a tentação e ao mesmo tempo de seguir a sua palavra. O Russell Champlin, ele faz questão de comentar que existem algumas atitudes pecaminosas que muitas vezes elas têm a sua origem com a falta da fé. Essas atitudes pecaminosas são atitudes que nós vemos no nosso dia a dia, que são causadas pela desobediência às Escrituras. Então, quando não há, essa firmeza da palavra, essa obediência à Escritura, esse contato com a Escritura, com a oração e no que está escrito nela, no que está sendo exposto por ela, quando não há obediência aqui, você percebe que as pessoas procuram agora guiar as suas vidas por suas próprias vontades. Mas quando você está em Cristo e reconhece a necessidade de Jesus no teu coração e a obediência à palavra, você agora é liberto pelo sangue de Cristo, pela fé. Apocalipse 1:5 está escrito que nós fomos comprados para Deus pelo sangue de Jesus, por isso nós pertencemos a Ele. O pecado, ele afastou o ser humano a partir da queda. A palavra queda não existe nas Escrituras, tá? É o sentido, é o conceito teológico que existe. Exemplo, trindade também não existe na Escritura, a palavra, mas o conceito teológico está lá. Você não vai encontrar na Escritura também o avivamento, mas você vai encontrar o conceito teológico lá. Então, a queda é a queda da perfeição. O homem foi criado em perfeição. E sendo dominado pelo pecado, então, ele caiu desse estado de perfeição.
O Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, quebrantado, mas por causa do pecado ele se afastou da presença de Deus. Houve uma separação. E essa separação levou Davi para ser escravizado pelo pecado. Isaías 59, 2, Hebreus 10, 26, 27 comenta isso. Somente por intermédio da misericórdia de Deus, através da vida do profeta Natan, Davi reconheceu seu pecado. Para nós, somente por intermédio da morte de Cristo, a ressurreição de Jesus, o poder do pecado foi destruído sobre os nossos corações. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Então, em Jesus agora, você não é mais dominado pelo pecado, mas você é dominado por Jesus, pela presença de Jesus, pela glória de Jesus sobre você. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte argumento. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Segundo o pastor Natalino das Neves, ele comenta na lição que Deus confrontou Davi por intermédio do profeta Natan. O profeta Natan foi um instrumento de Deus para direcionar Davi ao caminho do arrependimento. Deus usa pessoas para nos ajudar a ter um encontro com Deus pelo caminho do arrependimento. Sabia disso? Deus usa o pastor, o professor da escola bíblica. Deus usa alguém para te direcionar à presença de Deus. Por intermédio da morte de Jesus, nós agora somos libertos do domínio do pecado quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. O Warren Wiersbe, comentando a respeito do ministério do profeta Natan, ele comenta que o profeta Natan foi usado por Deus para transmitir uma mensagem para Davi, para dizer que a descendência de Davi receberia uma bênção, a chegada do Messias, e essa bênção seria então estabelecida sobre os descendentes de Davi, e você vai ver isso em 2 Samuel capítulo 7. O profeta Natan, ele teve o privilégio de receber da parte de Deus o direcionamento para entregar uma mensagem para Davi. Em 2 Samuel capítulo 7. Para dizer para Davi que os descendentes de Davi seriam abençoados e que a sua aliança duraria ao ponto da chegada do Messias. Também, o mesmo profeta agora foi usado por Deus para confrontar Davi sobre a sua morte espiritual e sobre o seu pecado. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 14, relata isso para a gente de forma muito profunda. Havia pelo menos 6 meses onde Davi estava ocultando o seu pecado, arquitetando de uma maneira, de alguma forma, para encobrir. Então Deus usa o seu profeta, o Natan. E esse profeta Natan, ele tem o cuidado de transmitir a palavra de Deus ao rei conforme Deus desejava. A prática sexual fora do casamento, ela era punida como um erro terrível no Antigo Testamento. O adultério era punido como morte, a fornicação também não era vista com bons olhos. E nós precisamos também entender, sobre essa visão do Antigo Testamento, que a justiça de Deus também agia de forma terrível sobre a vida daquele que continuasse então em pecado. As Escrituras escrevem que Deus governa tudo com justiça. Salmos 9, versículo 8 comenta isso. Ele ama aqueles que praticam a justiça. Salmos 33, versículo 5 também comenta isso. E aqueles que andam em retidão conforme a sua presença. Mas aqueles que agem em pecado e agem então com injustiça são punidos pelo Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 18 também dá base para isso. Infelizmente, existem pessoas que são derrotadas espiritualmente por causa do pecado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 8. E essa justiça divina, ela tem o objetivo do quê? Ela tem o objetivo de preservar a santidade de Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre santidade. Deixa eu te explicar. Quando alguém tenta atacar a santidade de Deus e quebrar a aliança com Deus, automaticamente a justiça divina entra em ação para preservar a santidade de Deus e preservar o nome santo do Senhor. Então a justiça vem punindo e a justiça vem corrigindo aquilo que tenta atacar a santidade de Deus e quebrar essa harmonia. É por isso que nós, quando estamos sobre o domínio do pecado, não somos o alvo de Satanás. Satanás não é o superpoderoso aqui, mas nós somos o alvo da justiça de Deus, da ira de Deus. Cristo, quando nos comprou com o preço de sangue, ele não nos comprou do domínio de Satanás, mas ele nos comprou, observe bem,
nos livrando, especialmente da ira de Deus, da justiça de Deus, e nos libertando do pecado e do domínio do erro. Então, dentro da Bíblia, você vai perceber isso. A Escritura também demonstra para a gente que os primeiros seres humanos, no caso aqui o primeiro casal, se afastou da presença de Deus e por causa disso a justiça de Deus veio sobre o jardim. E a justiça de Deus agora, nos dias de Davi, está vindo por intermédio de um profeta, um servo, que vai lá e entrega a mensagem para Davi, demonstrando a poderosa libertação do Senhor, a cirurgia de Deus para libertar Davi do seu pecado. Eu espero muito que essa palavra também esteja edificando você e te ajudando a crescer em Cristo, entendendo um pouco mais sobre essa mensagem, para a glória de Deus. Já avançando, vamos então para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trata sobre o julgamento do pecado sobre a perspectiva humana e a misericórdia divina. Agora nós vamos analisar a misericórdia. Tem uma passagem bíblica que eu quero ler com você, e você pode ler. E eu vou indicar ela para você, que está em Salmo 51, versículo 1 e 2. Foi o próprio Davi que escreveu esse salmo depois da misericórdia divina, quando ele reconheceu seu pecado, depois desse processo da ação de Deus através do profeta Natan. O primeiro subtópico, então, desse terceiro ponto, trata sobre o julgamento de Davi. O pastor Natalino das Neves também comenta que o ser humano ele tem uma habilidade muito grande de julgar o pecado do outro. Agora, quando esse pecado se trata de uma ação realizada por ele, muitas pessoas não reconhecem o seu erro, muitas pessoas não se arrependem, muitas pessoas não se aproximam de Deus. A extensão do pecado ela é devastadora. O próprio diabo ele conduz o ser humano para o pecado a partir do momento que esse pecado escraviza a pessoa de forma terrível. Esse pecado afeta até a sua alma. É aquele que eu estou dizendo para você, te afeta de forma integral. O pastor Severino Pedro da Silva ele faz questão de comentar que a partir da queda, Satanás então trabalha para afastar o ser humano da presença de Deus. Mas Deus trabalha exatamente para nos aproximar da sua presença. Observe o texto bíblico de 1 João capítulo 3, versículo 8. O próprio diabo ele se torna então pai da mentira. João 8,34 também descreve isso. O grande objetivo do diabo é tornar o ser humano, então, inimigos de Deus, inimigos, filhos da ira de Deus. Você vai ver isso em Efésios capítulo 2, versículo 16, você vai ver isso em Filipenses 3,18. O Severino Pedro da Silva também, esse amado pastor, também aponta algumas questões. O que o pecado faz com você? Ele torna você filho da ira de Deus, Efésios 2,3. Ele transforma você em um filho da desobediência. Davi estava ficando assim. Efésios 2,2. Ele faz com que você se torne um filho desse mundo. Lucas 16,8. Ele faz com que você se torne, então, um filho do inferno. Mateus 23,15. Ele faz com que você se torne um filho do diabo. Isso está em João 8,44. Olha como o pecado é terrível. O Eurico Bergsten também comenta que Deus criou o ser humano para ser uma pessoa formada por corpo, alma e espírito. E nessa visão nós entendemos que a encarnação de Jesus ela também teve esse objetivo. Cristo encarnado como ser humano demonstra muito bem que ele teve um corpo, uma alma e um espírito para descrever a vontade de Deus, para nos libertar do domínio do pecado. Jesus, então, é o segundo Adão que nos liberta de todo o domínio do pecado. E ele agora nos restaura a Deus. O primeiro ser humano caiu, o primeiro Adão. Jesus ele vem agora como o segundo Adão, nos restaurando agora a Deus e nos levando agora para a santificação. O da visão, ele foi julgado por Deus. E esse trabalhar de Deus na vida de Davi foi tão profundo que ele reconheceu seu pecado e a sua necessidade de confessá-lo. Sobre a confissão, vamos agora para o segundo subtópico desse terceiro ponto que trata sobre a confissão de Davi. O pastor Natalino das Neves também comenta que não basta apenas você confessar, porque tem gente que confessa quando é descoberto. Mas é necessário ter o arrependimento. O arrependimento tem que ser sincero. E tem que ter a ver também mudança de comportamento. O plano de Deus é sempre a salvação dos pecadores. Essa salvação foi estabelecida por Deus na própria eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 também descreve isso para a gente. O plano de Deus sempre foi a salvação de nós pecadores. Isso está escrito em Efésios capítulo 1, versículos
4 e 5. Isso foi estabelecido na própria eternidade. O Norman Geisler ele faz questão de comentar que a origem da salvação ela tem a origem em Deus. Então essa salvação ela é estabelecida no próprio Deus. E todo aquele que crê em Cristo, pela fé, encontra então essa salvação. Essa salvação é oferecida de graça. Isso está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Essa salvação deve ser realizada por cada um, através do livre-arbítrio. Essa salvação é o desejo de Deus. Deus deseja que todos possam ser salvos. Isso está em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Logo, essa salvação é um presente da graça de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, também relata isso para a gente. Deus então deseja que nós, seres humanos, reconheçamos o nosso pecado, confessamos, como Davi fez, e tenhamos então o amor de Deus sobre nós. Esse amor de Deus é oferecido pelo próprio Senhor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Mesmo estando em pecado, Deus amou Davi. Mesmo nós estamos em pecado, Deus amou você. E isso é interessante. Segundo Norman Geisler também, ele destaca que a salvação ela tem origem nos decretos de Deus e ela parte da natureza da graça de Deus, é a manifestação do Senhor. E essa salvação ela tem alguns objetivos. Por exemplo, apesar de nós estarmos afastados de Deus como Davi estava, Deus agora ele através da salvação, procura nos resgatar para a sua presença. E essa salvação agora é oferecida de graça por intermédio do poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, descreve isso para nós. Foi o poder de Deus que restaurou Davi. E Davi então reconheceu a necessidade absoluta da presença de Deus, reconhecendo também a sua miséria em pecado. A graça de Deus ela é uma bênção, é o favor imerecido de Deus, a manutenção da obra criada, e sem essa graça, sem essa misericórdia de Deus, nós não podemos ser alcançados por Ele. E aqui nós vamos aprender que a graça ela é sobrenatural. Essa graça agora nos restaura. Essa graça ela trabalha em nós um processo, como trabalhou também Davi. Ela trabalha no aspecto da justificação. Nós não poderíamos ser justificados, mas pelo amor de Deus, em Cristo, agora nós somos justificados do nosso pecado. Somos livres. 1 Coríntios 6, 11 comenta isso. A graça também trabalha em nós, como trabalhou na vida de Davi pela confissão, através da regeneração. A regeneração é a mudança de vida, mudança de atitude. Tito 3, 5 confirma isso. A graça de Deus também opera em nós através da santificação. Já que a gente está estudando santificação, ela vai operando em nós, nos ajudando a ser santo para nos aproximarmos de Deus e nos tornando agora nova criatura. Efésios 1, 4. Portanto, esse plano de Deus para a salvação é visto na vida de Davi, mas também é visto na nossa vida por intermédio de Cristo. Em Cristo agora nós somos novas criaturas. Romanos 8:1. Em Cristo agora nós estamos livres do domínio do pecado. Romanos 6:14. E se você é livre em Cristo, se você foi liberto por Jesus, comenta aí, deixando glória a Deus. E avançando, vamos então para o último subtópico da aula de hoje, que é o terceiro, que trata sobre o arrependimento sincero e a misericórdia de Deus sobre a vida de Davi. O pastor Natalino das Neves finaliza a lição descrevendo que Davi foi confrontado e por meio do arrependimento agora Deus agiu em misericórdia. Leia Salmos 51, versículo 1 ao 3. Você vai ver o Davizão confessando o seu pecado e a sua dependência de Deus naquele salmo. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 e 14, o Warren Epstein comenta que o profeta Natan, depois de confrontar Davi, disse para Davi que ele agora havia sido perdoado pelo Senhor, porque ele confessou o seu erro, a sua transgressão. Quando você confessa, você então alcança a misericórdia. O apóstolo João ele diz, olha, se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar através da sua justiça. Observe o texto bíblico de 1 João, capítulo 1, versículo 9. O Davi, ele confessou seu pecado e passou a adorar ao Senhor, e confessando o seu erro, Deus então o purificou de toda iniquidade. Salmo 103 foi escrito por ele em gratidão a isso. Os Salmos 32 e 51 são relatos de Davi sobre essa confissão desse pecado que ele realizou como testemunho da paz do Senhor
e dessa libertação que ele teve do seu pecado. Somente através de Cristo nós agora somos libertos de todo o pecado, por meio do novo nascimento. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, você então tem a libertação de todo o pecado, por meio do amor fraterno do Senhor. William McDowell, em seu texto, O Discipulado Verdadeiro, ele descreve que o caminho do verdadeiro discipulado é guiar ao ser humano a essa presença de Deus. E esse ser humano alcança essa presença por intermédio de algumas situações. Quando essa pessoa reconhece que é pecadora e através do arrependimento ela reconhece seu pecado, quando essa pessoa entende que não consegue salvar a si mesma por suas próprias decisões, mas por causa da bondade e da graça de Deus, e quando essa pessoa crê que Cristo morreu e ressuscitou no Calvário em seu lugar, reconhecendo então soberania, o senhorio de Cristo sobre si. É, portanto, pela fé que nós então somos libertados do pecado. E em Cristo agora nós somos nova criatura. E em Cristo agora nós temos a oportunidade de caminhar avançando para a glória de Deus. E eu espero que essa aula possa ter te edificado em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se eu contribuí contigo na aula de hoje, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também. Deixa teu comentário aqui porque ajuda muito a gente também nesse trabalho em Jesus. Deixa teu likezinho também. Por gentileza, se você estiver aí com a tua turma abençoada, que está iniciando o ano com você na Escola Bíblica Dominical, tira uma foto com esse povo bonito, com essa classe. Se você tiver uma dinâmica, uma atividade diferente, compartilha também, me marca no Instagram, que eu vou ter o prazer de te ajudar divulgando esse trabalho em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Se você desejar o nosso material, está disponível no link na descrição e um comentário abaixo através da assinatura do Facilita EBD, tá? Que Deus te abençoe. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia, e toda terça-feira ao meio-dia é o dia da classe dos jovens e eu te aguardo por aqui para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como teu Salvador. Você pode fazer isso deixando um comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Se você precisa muito de oração também, comenta aí o teu pedido de oração, porque nós vamos orar por você. Estamos fazendo isso. Vidas estão aceitando a Jesus através desse trabalho aqui. E que Deus possa te abençoar para a glória e honra do Senhor. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a crescer durante esse trimestre nessa lição. Quero indicar para você esse texto do pastor Natalino das Neves, Separados para Deus, um material extraordinário que vai te ajudar. É um livro de apoio da lição, você encontra no site da editora CPAD. Vai lá, pede o seu, gente. Vale muito a pena você ter esse material em mãos. E dica também, eu quero apresentar para você a Doutrina do Pecado do Severino Pedro da Silva, da editora CPAD, um material extraordinário, está disponível no site, você pode pedir o seu. Quero indicar também o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini, você encontra no Amazon, no Mercado Livre também, no Instagram da editora Santorini, onde a gente toma aqui diversos comentários que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre essa doutrina. Gente, que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição de número 3, onde a gente vai trabalhar o seguinte assunto: o temor a Deus é o caminho da santificação. Um beijão no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.